Olá! Para começar a nossa live de hoje, eu estou aqui para tirar as dúvidas sobre as alterações respiratórias na ELA. Então, estou aqui à vontade, podem começar a perguntar. Vamos lá, vamos chegar, vamos conversar, que eu estou aqui para tirar as dúvidas. E estou aqui aguardando. E aí, Cris? Beijo, Silvânia! Um beijo! Bom poder conversar isso. Então, eu estou aqui para tirar as dúvidas. Vamos chegando, gente. Vamos chegando aí. Cris. Oiê. Oi, Patrícia. Oi. Avisa todo mundo que eu tô. Eu quero que a gente aproveite bastante esse momento que está todo mundo bem de longe. E é um momento que nós vamos estar ao mesmo tempo bem juntinho para poder esclarecer e tirar todas as dúvidas. Olá, Lana, tudo bem? Oi, Jaime. Que bom, Patrícia. Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Nice, Benito, boa noite. Boa noite para vocês também. Ah, muito bem, viu, Cris? Você está usando à noite o seu aparelho da VUP que eu passei, porque eu também passei exercício para a Cris, né, Cris? Para ela poder dormir melhor, para ela poder engolir melhor. Que bom, então tá tendo algum resultado bom já? O que você me fala? Vamos lá. Tem esse delayzinho, eu tô me adaptando ainda a isso aqui, né? Vamos ver como é que esse trem funciona. E aí, Cris, o que você me fala do seu. Ah, que bom. Como é que é? Você fez o ambu? Patrícia, você começou a fazer o ambu e ela parou de tossir e você tá lavando bem a via aérea superior também, tá usando soro, tá fazendo o ambu logo após o soro. Hein, Patrícia? E você achou que ela lavou bem a orofaringe, deu para limpar a região nasal? Cris, e você então está usando, né? Que legal, porque você vai ver como que o uso da pressão positiva, que a gente faz com o uso da VUP, ajuda principalmente na deglutição, ajuda na forma de dormir, diminui principalmente o desabamento bulbar, que acontece muitas vezes, até quando a gente vai dormir, acaba caindo um pouquinho a via aérea e realmente atrapalha muito. Por isso que a VUP é legal demais para a gente utilizar para fortalecer. Oi, Andréia, tudo bem? Tamara, Patrícia, Andréia, Boaventura, Jacilene, boa noite. Não comecei com soro porque pegou gripe, mas vai fazer. Olha, o soro é fundamental para você utilizar, principalmente quando está gripado. Porque o soro vai tirar a secreção que fica parada na região dos sinos. Então é importantíssimo, principalmente na gripe, lavar. Olha esse tempo, tá, o tempo está muito complicado. Então a gente tem que aproveitar, hidratar muito, hidratar a região da via aérea superior, lavar com soro. Não precisa ter medo de soro, gente. Soro é uma solução fisiológica. Então, a gente pode jogar pelo nariz, pode lavar bastante, que vocês vão ver que para gripe, então, para quem está gripado, é o que mais tem que fazer. Oi, Ana Paula, beijo. Marília, oi Marília, tudo bom? Silvia, Cláudia, obrigada, gente. Estou esperando pelas dúvidas. Eu sei que são muitas, né? Mas a gente acaba podendo, mesmo aqui de longe, orientar um pouquinho. Francisca,
Nossa, quanta gente chegando! Poxa vida, legal demais! Muito legal. Boa noite, Francisca. Então, Patrícia, vamos continuar falando um pouquinho sobre o que a gente estava falando em relação ao Ambu. A gente não precisa ter medo. O Ambu, ele vai ajudar, até eu tenho trabalhado bastante com a parte de lavar a via aérea superior, principalmente para lavar os sinos que ficam aqui. Então, muitos pacientes fazem pneumonia porque essa região aqui que fica na região onde dá a sinusite especificamente, essa região ela pinga uma secreçãozinha e vem escorrendo para o pulmão. Na hora que a gente vai dormir, ela fica pingando. E aí ela vai para o lado direito e o paciente acaba fazendo pneumonia, que a gente chama de pneumonia por broncoaspiração. Então, olha só, o que a Andréia está falando aí, ó, que o pai teve pneumonia, ainda está tossindo muito, sai muita secreção, mesmo não tendo secreção no nariz, você tem que lavar. Porque, às vezes, fica difícil para engolir. E aí, aquela secreção fica parada em orofaringe. E aí, se você lava com soro na via aérea superior, ela escorre aqui por trás e lava. Se você lava e depois vem com o ambu e faz o ambu bem forte, aí ele vai para fora. E aí você consegue efetivamente tirar essa secreção. Então, o uso do soro nasal é uma estratégia muito importante agora que nós estamos nesse tempo seco pelo Brasil todo. E é muito importante, tá? A Tamara está me perguntando também sobre o momento certo de indicar o ambu. Eu falo o seguinte, gente, que ambu é o seguinte. Eu tenho ela. Então, eu já vou aprender a usar o ambu. Por quê? Porque o ambu é o que vai proteger, principalmente uma coisa que a gente chama de componente elástico do tórax. Se eu uso o ambu bastante, gero bastante volume pulmonar, eu evito que o pulmão fique fechado. Então, eu mantenho a ventilação. Além de manter a ventilação, eu também consigo manter e evitar essas microtelectasias, que é o que causa pneumonia. Então, o ambu, eu falo que o ambu é o seu melhor companheiro sempre, sempre. Aí, outra coisa, quando a gente tem uma patologia neuromuscular, né, e entre elas a esclerose lateral amiotrófica, todos os exercícios, tudo que a gente vai trabalhar tem que ser para manter o componente do tórax, manter o tórax bem molinho, flexível e também para gerar capacidade pulmonar sem causar esforço. O Respiron, ele não é indicado pelo seguinte, não é nem pelo esforço que ele vai fazer, porque na verdade, para o ar entrar no pulmão e abrir pulmão, ele precisa de um tempo inspiratório. Para ele poder ter esse tempo, o paciente tem que ter uma boa força. Então, se o paciente não tem força suficiente diafragmática para puxar o ar não entra e equaliza dentro do tórax. Então, o Respiron não serve para nada. Quem faz Respiron percebe que é um exercício sem funcionalidade no caso de uma doença neuromuscular. Então, o que deve ser feito? Ambu. E por que a gente fala do ambu? Porque o ambu empurra o ar para dentro do pulmão. Então, lembre-se do que eu vou te falar. Para abrir pulmão, eu preciso de pressão no tempo. Para ter pressão, eu tenho que gerar um volume inspiratório. Então, eu tenho que empurrar o ar para dentro do pulmão. E para abrir o pulmão, eu preciso de um certo tempo lá dentro, que é o tempo que o Respiron não dá. Então, Respiron não tem indicação nenhuma. Aliás, não é só o Respiron. Nenhum incentivador inspiratório. Nada que faça com que a pessoa puxe o ar. Por quê? Porque o músculo está fraco. Tanto o músculo abdominal quanto o músculo diafragmático. Então, o que você tem que fazer? Usar o ambu. Por quê? Porque o ambu vai manter o pulmão aberto, vai interferir principalmente nessa mobilidade do tórax, vai fazer com que não tenha microtelectasias, que é o que faz
caia a oxigenação, que é o que faz com que cause outras pneumonias. E assim que possível, assim que já entrar numa capacidade pulmonar de 80% mais ou menos, o consenso mundial, isso também é uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês. O consenso de ventilação não invasiva hoje, na esclerose lateral amiotrófica ou na doença do neurônio motor, ela é que você deve utilizar, eles preconizam que você deve utilizar a ventilação não invasiva o mais precoce possível. Mesmo que seja para a gente utilizar por 4 horas durante o dia. Ah, Alessandro, não consigo dormir a noite inteira com BiPAP, mas eu uso umas 4 horas por dia. Então, ok, não tem problema. Porque você vai se adaptando ao equipamento. Vai chegar uma hora que você pode estar precisando do equipamento e você já está adaptado ao equipamento. Então, AMBU e VNI são coisas fundamentais que mantêm a qualidade da vida, que mantêm a capacidade pulmonar e que diminuem os riscos de infecção. Então, por isso que é muito importante utilizar o AMBU e a ventilação não invasiva o mais precoce possível. A maioria das vezes, quando o paciente chega para mim, eu já falo, olha, vamos providenciar um BiPAP. Por quê? Porque muitas vezes demora para chegar. Eu não posso esperar o paciente ter a complicação respiratória para pedir o BiPAP. Ele tem que estar com o BiPAP em casa, adaptado ao BiPAP. Porque no momento de uma dificuldade respiratória, eu vou só mudar as alterações do equipamento. Eu vou mudar o que tem que mexer ali no equipamento. Então, é fundamental usar o mais rápido possível, viu, Tamara? O momento certo de fazer o AMBU é o mais precoce possível e também de lavar o nariz com soro e usar o AMBU. Olha, a Patrícia também perguntou que quer comprar a VUP, né? A VUP, gente, é uma válvula muito legal, que está dando muito certo para sensibilização orofaringe. Acho que a Tamara e a Ana Paula podem falar para vocês. Mantém a via aérea aberta e ela é muito legal. Todos os pacientes que estão utilizando estão gostando, porque ela faz uma propriocepção mesmo, ela movimenta aquela musculatura que está muito paradinha. Porque como eu tenho dificuldade para engolir, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho mais dificuldade em deixar essa musculatura ativa. Por isso eu uso a VUP. Então é uma válvula muito legal, que assim, acabou de entrar no mercado, né? E a gente ainda não tem muitos estudos sobre ela, mas assim, já estamos fazendo. Os meus pacientes estão utilizando, é muito legal. Eu não tive piora de ninguém por causa disso. Muito pelo contrário, eu tive os meus pacientes que estão por aí, que estão me vendo, eles podem falar com vocês que eu, assim, quando eu estava com pacientes graves no hospital agora, eu usei a VUP para deslocar aquela secreção que fica em cima, sabe? Aquela secreção que o paciente não consegue tirar, porque eu primeiro uso o AMBU e depois eu uso a força respiratória. E nessa força respiratória, eu consigo soltar um pouquinho essa secreção. Então, é muito importante. E a VUP, gente, ela é vendida na Lumiar. Hoje, quem tem essa patente, né? Quem tem essa comercialização exclusiva, tanto do Ventifísio quanto da VUP, é a Lumiar. Então, quem quiser pode entrar no site da Lumiar, encomendar a VUP. Se tiver dificuldade, pode me mandar um e-mail ou um vídeo, eu mando um videozinho de como que a gente usa. Mas é muito legal. É uma coisa muito boa e que os pacientes têm se beneficiado muito. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Porque às vezes sai ar mesmo prendendo? Por causa disso, porque quando você coloca a VUP, você fecha o ar, fecha tudo, né? E gera uma pressurização interna. Quando o ar solta, é porque chegou numa pressão muito grande. Então a tendência é soltar mesmo. A gente às vezes pode falar assim, olha, puxa e segura. Puxa, segura forte, segura forte para evitar que o ar saia. Mas às vezes o ar pode sair mesmo. Por isso que a VUP, se a gente fecha a VUP totalmente, ela acaba gerando só a capacidade de insuflação máxima. Então vai entrando ar, até que quando chega o máximo da respiração, você ainda dá mais uma insufladinha para realmente abrir o pulmão em todos os locais. Ok?
Vamos lá, Marília, um beijo para você também. Mais alguma dúvida? Vamos, eu estou aqui. Silvia, tudo bem? A gente se fala, né? Sempre. Nós estamos sempre juntos aí nos falando. Deixa eu ver se eu estou pegando todos os comentários aqui. Ah, tem um monte aqui para baixo. Desculpa, gente. Então, Benito, sua esposa faz hambu 3 vezes ao dia, né? Tá com a tosse seca. Olha, o Berotec e o Clenil, o Berotec ajuda a secar um pouquinho a saliva mesmo. E essa tosse seca, ela acontece muitas vezes por causa do tempo, né? Então, o que você tem que fazer é lavar o nariz com soro. Lavar, joga o soro mesmo. Não tenha medo, gente, porque às vezes a gente tem medo de lavar o nariz com soro. Não fica com medo, não. Pega, joga uns 10 ml em cada narina, vira bem a cabeça para trás e joga bastante. E essa tosse seca é uma tosse irritativa. É uma tosse do tempo, né? Então, isso acontece muito mesmo, que às vezes fica seco. Tá todo mundo, né? Todo mundo tá passando muito mal. Então, o que você tem que fazer é tomar líquido, tá? E dá muito líquido, muito, muito, muito mesmo, para hidratar. E você tá usando o ambu sempre, 3 vezes por dia. E você pode jogar um sorinho e depois usar o ambu. Ok, Benito? Você entendeu? Pode lavar o nariz, usar o ambu, colocar ela para tossir, para tirar aquela secreção que fica grudada assim na boca. E você vai ver que vai umidificar muito. Guta, o bucal, né? O bucal é o seguinte. O bucal, eu uso muito bucal, porque eu gosto de trabalhar principalmente o vedamento labial, quando a gente faz junto com o ambu, e acaba ajudando na hora da deglutição também. Só que esse bucal, ele vem de fora do Brasil. Então, quando a gente vai nesses congressos, por exemplo, eu vou no congresso agora em Boston, eu vou fazer uma encomenda grande, aí eu trago ele, porque ele não tem, aquele que eu uso não tem no Brasil. Mas, assim, eu vou trazer agora no final do ano e vou avisar para vocês que eu trouxe, que a gente manda para vários locais, ok? Oi, Isabel, tudo bem? Você está assistindo aqui também? Qualquer dúvida, manda para mim que eu te respondo, tá? Um beijo. Deixa eu descendo aqui, porque tem muita coisa aqui chegando. Não pode o quê? O que você falou, Vivi? Eu não entendi. Quem que perguntou? Que a Viviane perguntou alguma coisa. Porque não pode usar o Respiron? Ok. Não pode usar o Respiron. Realmente tem que usar o ambu, porque não funciona aquilo que a gente conversou, né? Ele é traqueostomizado. Olha, pode, Jacilene, olha só. É muito importante que o paciente traqueostomizado use o ambu na tráqueo também. Por quê? Porque quando a gente está ventilando invasivamente na traqueostomia, o volume que entra e sai no pulmão é o mesmo o dia todo. Então, entra um pouquinho de ar e sai. Entra e sai. E o paciente, na maioria das vezes, está acamado. Então, quando a gente faz o ambu, o que eu faço? Eu gero uma capacidade maior do que aquela. Então, você imagina, eu aqui estou falando com vocês, eu já enchi o pulmão de ar várias vezes. Então, o meu pulmão não tem lugar nenhum fechado. Por isso que, quando a gente tem um paciente traqueostomizado que é dependente de ventilação mecânica, eu preciso usar o ambu para gerar essa capacidade máxima, que é como se fosse um suspirão, um suspiro que a gente faz. Então, mesmo o paciente traqueostomizado tem que usar ambu, ok? Em relação ao cuff, o cuff não só pode, como ele tem que ser desinsuflado. Eu preciso tirar a secreção que fica em cima do cuff. Essa secreção que fica em cima do cuff é uma secreção infectada, ela cai da boca. Então, o paciente que está ventilando, o paciente que está no respirador, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que ir lá desinsuflar o cuff, ambuzar para a secreção subir e a gente sugar com aquele sugadorzinho de dentista, suga lá em cima e tira a secreção todinha. Depois que você tirar a secreção da via aérea superior em cima do cuff, que você vai passar para a limpeza da via aérea inferior, que é a traqueostomia especificamente. Então, primeiro, vamos lá, faz a lavagem da via aérea superior, desinsufla o cuff, depois você vai fazer o exercício na via aérea inferior, ok? Tá entendido aí? Quem mais perguntou? Patrícia. Cláudia. Seria correto ou ideal pensar em solicitar um trilogy? Já em princípio, ao invés do BIPAP, eu sempre faço isso. Quando eu vou fazer uma solicitação para o SUS ou para qualquer outra coisa, eu já peço um respirador que possa ser usado tanto não invasivamente quanto invasivamente. Então tem vários, tem o Trilogy, tem o BB, tem o Astral, tem vários respiradores que são respiradores de suporte de vida e que podem ser utilizados não invasivamente, e um momento de uma traqueostomia, se acontecer alguma coisa de uma traqueostomia, ele vai poder ser usado invasivamente também. Então, é importante, sim, que você já pense em tirar e pedir um equipamento mais efetivo. Se você for ganhar, aí tudo bem, aí não tem jeito, aí você ganha um, depois a gente tenta ganhar outro. É o plano de saúde que dá. Mas, se não, você já pode solicitar direto o Trilogy, tá? Olha, Tamara tá perguntando uma coisa aqui muito importante, gente. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção nisso que eu vou te falar. Eu tive uma paciente que faleceu porque utilizou exercício com balão. Exercício com balão é totalmente proibido para qualquer tipo de doente neuromuscular. Porque quando a gente sopra, o ar que sai, que fica no balão, ele é reinalado. E esse ar que é reinalado, ele é cheio de CO2, que é exatamente o gás que eu não quero que tenha. Então, o CO2 entrando novamente no pulmão, o paciente faz um tipo de insuficiência respiratória. E ele pode vir a morrer. Então, eu tive uma paciente que faleceu. Então, Tamara, isso é muito importante. Não só pela fadiga, que é uma coisa absurda a fadiga que faz, o esforço que faz para vencer aquela resistência, mas principalmente por causa dos riscos que é a reinalação do CO2. Até nós, pessoas normais, ficar soprando balão faz mal. Então, você imagina, hoje você vai nas festas, todo mundo tem a bombinha para poder falar. Então, cuidado, tá, gente? Viu? Isso é muito importante, ok? Eu estou descendo aqui para eu poder entender como é que funciona direito a minha primeira live sozinha, né? Então, ô Guta, aquilo que eu te falei, você pode comprar na Lumiar, tá? Liga na Lumiar, que eles te mandam e você vai poder usar com a sua mãe. E aquilo que eu te falei, se tiver alguma dúvida, você pode me ligar. Alessandra, eu não estou sabendo usar e tal. Ok, não tem problema, tá? Você pode me avisar. Então, vamos ver mais aqui. Gente, desculpa mexer lança no cabelo, mas é porque eu tô me vendo ali. E tô vendo que eu tô com o cabelo bagunçado. Então, não tá dando certo, não. Tá tudo bem por aí? Olha só. VUP com fonoterapia. Isso aí, Ana. É uma resposta maravilhosa, né? Sensibiliza a musculatura. É verdade. Para quem mora em São Paulo, né? Em São Caetano tem a Lumiar, Patrícia. Lá vende mesmo a VUP. É muito legal, tá? Você pode utilizar. Eu vou fazer um vídeo, como é que usa a VUP. Inclusive, um pacientinho me pediu isso esses dias. Eu vou fazer a VUP direitinho, como é que usa, pra gente colocar na máscara e principalmente sensibilizar essa musculatura e gerar esse fluxo respiratório para tirar a secreção, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa importante que o Thiago tá me perguntando aí, que é uma coisa que a gente vive muito, eu e o Thiago, que é em relação ao circuito ativo. Olha só, quando a gente precisa utilizar uma ventilação que é especificamente controlada,
eu tenho que usar uma ventilação que tenha o circuito ativo. Ou seja, quando eu uso um BiPAP, quando eu uso um equipamento que tem apenas um circuito, eu tenho uma saída de fluxo aqui, que é uma saidinha que a gente chama uma válvula espessuíver, que é uma válvulazinha que a gente coloca para sair o CO2. Só que acontece o seguinte, se eu estou dependente totalmente da ventilação, eu preciso de um respirador que me garanta, sobre qualquer situação, a pressurização suficiente. Então, por exemplo, se eu estou ventilando no volume controlado numa traqueostomia e eu tiver uma secreção, o volume tem que ser garantido. Ou seja, o paciente, o respirador vai aumentar a pressão para poder garantir aquele volume que eu estou colocando. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar. E o circuito que faz esse controle é somente o circuito ativo. Só ele que tem esse controle de saída de ar. Quanto que eu estou efetivamente gerando? E se precisar também, ele vai gerar essa segurança. Então, o circuito passivo ele só deve ser utilizado na ventilação não invasiva. Pode até ser usado naqueles respiradores que utilizam muitas horas, né? Tem respiradores que você usa por mais de 18 horas, que tem bateria, mas na ventilação não invasiva, você tem tranquilidade de usar o circuito ativo, o passivo. Agora, quando for para ser ventilado invasivamente numa traqueostomia, a opção tem que ser um circuito ativo, com controle de fluxo e de preferência, gente, para esclerose lateral amiotrófica, uma modalidade assistida controlada a volume. E com um volume que seja 10 a 12 ml por quilo, porque senão vai dar uma situação complicada na hora do paciente respirar. Ele fica tentando respirar e ele não consegue gerar a sua capacidade máxima. Por isso, é muito importante que na hora que você for ventilar um paciente neuromuscular, ele seja ventilado na situação volume controlado, com volumes mais altos. Isso não precisa ter medo. Essa é a estratégia para ventilar efetivamente um paciente neuromuscular. Quais os exercícios que eu recomendo, Andréia? Além do ombu, eu recomendo exercícios abdominais leves. Eu recomendo exercícios de rotação, que são exercícios que trabalham o tórax. Alongamentos globais. Todo o trabalho que é feito de forma ativo-passiva, até o paciente dar conta. Então, assim, o paciente nunca pode parar de fazer o que ele está fazendo. Se ele anda um pouquinho, ele tem que andar um pouquinho. Se ele levanta para cozinhar, ele tem que continuar levantando a cozinhar. Então, tudo que ele faz, ele tem que continuar fazendo. O que ele não pode fazer é exercício excessivo. Não adianta eu chegar com um paciente e falar assim, não, agora você vai fazer hidro com carga dentro da piscina, porque você precisa fortalecer. Isso não pode. Por favor, tá? O que você quer saber, Jorge? Além das perguntas, você não quer falar um pouquinho da teoria, né? Explicando a importância do BiPAP, porque, nossa, lógico, posso falar sim, olha só. Então vamos lá. Gente, olha só. A ventilação não invasiva no paciente neuromuscular é o que mantém a ventilação. Por quê? O que vai ficando fraco? Vai ficando fraco o músculo diafragmático, o abdominal, principalmente. Então, se eu não tenho diafragma e abdômen, eu não consigo respirar fundo. Eu preciso de um equipamento que seja capaz de gerar uma pressão inspiratória, ou seja, eu puxo um pouquinho o ar e o ar já entra de forma efetiva. Esse mecanismo só é feito por um equipamento chamado BiPAP, ou bilevel, ou 2 níveis de pressão. Eu não posso nunca utilizar um aparelho chamado CPAP. Por quê? Porque o CPAP, ele não ajuda a empurrar o ar. O CPAP, ele é o contrário. É como se você estivesse soprando em cima de um ar. E aí ele não ajuda a inspirar. Então, paciente neuromuscular é totalmente contraindicado qualquer tipo de CPAP. Tá? Qualquer coisa que a gente for utilizar no paciente neuromuscular tem que ser para gerar volume inspiratório. Ou seja, eu preciso de ambu, eu preciso de BiPAP, eu preciso de ventifísio, eu preciso de ventilador, eu preciso de um monte de coisa para inspirar e nunca soprando para expirar. Uma outra coisa muito importante é a gente tem dificuldade para tossir, né? Então,
Por que tem dificuldade para tossir? Tem 2 tipos de tosse, que isso também é muito importante da gente avaliar. Tem a tosse que o paciente tem alteração da musculatura bulbar. Então, ele tosse com a glote aberta, ou seja, ele tosse. Ele não consegue tossir explodido. Ou então, ele tem fraqueza do diafragma. E aí ele tosse. Ele não consegue gerar o volume. Por isso, é importante usar o Coffee Assist para... Agora, então, que nós fizemos esse projeto de lei, que parece que vai dar tudo certo, de todo mundo ganhar o Coffee Assist, o Coffee Assist, ele ajuda a empurrar o ar bastante para dentro do pulmão, e na hora que você vai tossir, ele suga, como se ele fosse um sugador mesmo. Então, ele tira a secreção. Às vezes, tira a secreção que está no nariz, às vezes, tira a secreção que está na via aérea superior. Então, é muito importante que tenha o ambu e o BiPAP. E o ambu, ele também ajuda a tossir. Por quê? Porque eu gero essa capacidade inspiratória. Então, eu ambuzo, até chegar no máximo, o paciente explodir a tosse. Ok? Ok, Jorge? Você acha que eu preciso falar mais alguma coisa do BiPAP? Olha só, Cláudia, sua mãe está tentando se adaptar ao BiPAP, né? Há 1 mês. Por que não está dando? O que não está dando certo? Ela está traqueostomizada? Como é que ela está, Cláudia? Porque olha só, travou aí? Tá todo mundo conseguindo ver? Ô, Cláudia, você está me falando que ela está tentando usar umas 3 horas por dia, né? Mas tem apresentado muito defeito, só fica pitando. Eu tenho que saber o que é. O que está acontecendo efetivamente? E ela está como? Ela está na máscara ou ela está na traqueostomia? Porque aqui eu tenho certeza que tem muita gente que usa o BiPAP na traqueostomia. Isso não está certo, tá? Usar o BiPAP com esse circuito passivo na traqueostomia é muito arriscado. Então, a gente, enquanto profissional, e vocês, enquanto familiares, tem que ir atrás do convênio, tem que ir atrás da empresa, tem que fazer relatório, tem que mudar na traqueostomia somente circuitos ativos, tá? Renata, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu vou só te falar, daqui a pouco eu vou te falar de novo por que a gente não usa o Respiron, tá, Renata? Mas eu vou te falar, tem uma coisa aqui que ontem nós conversamos um pouquinho, que até foi uma colocação no grupo, que é o seguinte, por que a gente usa a ventilação não invasiva quando a gente vai utilizar a GTT, vai fazer GTT, e não usa efetivamente entubar? Olha, um paciente neuromuscular de ELA, tá? Eu estou falando isso para o paciente de esclerose lateral amiotrófica. Eu não estou falando isso para outros pacientes, estou falando para paciente de ELA. No paciente de esclerose lateral amiotrófica, muitas vezes ele tem as alterações bulbares e musculares respiratórias. Quando o paciente intuba, o próprio procedimento da intubação, ele já altera a musculatura de respiração aqui em cima, de vedamento glótico. Além do mais, quando eu ventilo num volume controlado ali dentro do centro cirúrgico, depois que você vai estubar, o seu cérebro não aceita mais sair daquele aparelho. Então, tem um reflexo que a gente tem no tórax, todo mundo tem, que chama reflexo de Ehring-Breuer. Esse reflexo faz com que quando eu puxo o ar bem fundo, eu alcance o máximo da minha respiração. Nesse caso, quando eu ponho um paciente para ventilar invasivamente, ele sente isso. E aí depois a gente não consegue tirar do respirador. Então, por segurança, essa é uma segurança importantíssima. Eu só faço gastrostomia com os meus pacientes da VMI. Em todos, absolutamente todos os pacientes até hoje, eu nem me lembro quantos anos que eu já trabalho com isso, todos os meus pacientes eu entro no centro cirúrgico. Coloco a ventilação não invasiva. Faz uma sedação bem pequenininha e na hora que o paciente acorda, eu coloco a máscara direitinho e ele vai para o quarto sem desconforto, sem nada. Então, é muito importante que a gente, então, utilize a ventilação não invasiva dentro do centro cirúrgico. Deixa eu pensar, deixa eu dar uma olhadinha, voltar aqui, porque tem muita coisa. Nossa Senhora! Ambu,
Guta, ela fica com secreção na boca, não dá para engolir, é isso mesmo, tem que sugar com sugador mesmo, pega aquele sugador de dentista para ele sugar lá embaixo e joga soro no nariz e põe o ambu para ela tossir, porque é isso que tem que ser feito, não tem outra coisa. Essa é a forma da gente tirar, é jogar o soro, lavar com o ambu e continuar aspirando pela boca, tá? Informação sobre desinsuflar o cuff, né? Tem que puxar tudo ar e nunca metade, é verdade? É verdade, Jacilene, é verdade. Para desinsuflar o cuff, você tem que desinsuflar tudo, porque senão você não insufla e não desinsufla. Você tem que desinsuflar tudo pro ar subir todinho e você sugar lá na boca, tá? Eu vou fazer um vídeo da VUP, vou mandar para você, tá, Patrícia? Catarina, sua filhinha tem distrofia escapulohumeral. E ela deve ter uma dificuldade importante no movimento do tórax, né? Então, a sua filha, Catarina, ela precisa, além de fazer ambu e exercitar a musculatura, ela vai responder muito bem com os exercícios de ambu feitos com bucal e feitos com a VUP. Porque esses dois equipamentos, eles fazem com que a gente consiga gerar essa sensibilização na via aérea superior, tá? Então é muito legal para você. Tá falhando, ô Neide? Aqui tá pegando bem, assim, eu tô numa internet forte, eu espero que todo mundo consiga ver tudo, viu? Andréia, você tá conseguindo ouvir melhor agora? Eu tô tentando falar bem alto. 2 vezes por dia tá bom, Patrícia, não tem problema. O melhor mesmo são 3 vezes por dia. Se você conseguir 3 vezes por dia, ok. Se não, pelo menos de manhã e à noite, tá? De manhã, na hora que ela acordar, e à noite, na hora que for dormir. Porque você já tira a secreção da via aérea superior, principalmente um pouquinho do pulmão, e ventila. Então, fazendo 2 vezes por dia também tá legal, tá? O médico que faz a traqueostomia disse que ele não precisa fazer troca de 4 em 4 meses. Infelizmente, nós temos esses problemas, tá, gente? Precisa sim. O cuff, a traqueostomia tem garantia de 30 dias. A partir desses 30 dias, o cuff pode estourar. E aí o cuff se rompe. Outra coisa, a partir de 30 dias, você não tem mais muito controle da pressão do balonete. Então, é ideal mesmo que se troque até 45 dias, tá tudo bem. Mas 4 meses é um ambiente de infecção, é um ambiente que pode contaminar e pode causar traqueites, pode causar pneumonias, sinusites. Então, principalmente nesse tempo, é muito complicado. Oi, Rosângela, um beijo para você. O médico orientou a deixar o maior tempo com a traqueostomia. Então, não é. Quando a gente utiliza trocar a traqueostomia, porque é um ambiente de infecção, né? Então, a traqueostomia é um ambiente que fica para via externa. Então, ela deve ser trocada, sim, a cada 45 dias, a cada 30 dias. Quem tiver condição de trocar a cada 30 dias é melhor. Precisa aspirar mesmo com saturação boa e normal? Precisa, Jaime. Se você está usando o Coffee Assist, e a pressão do aparelho está legal, tudo bem. Você não precisa aspirar com a sonda. Mas todos os dias você tem que fazer alguma estratégia para retirada de secreção. Se você é traqueostomizado, que eu sei que você precisa sim aspirar pelo menos 3 vezes por dia. Para quê? Para que a secreção não faça uma coisa que a gente chama de alteração da resistência silenciosa. Então, eu preciso colocar, tem que tirar. Agora, se você tem o coffee, não tem problema não. Faz o coffee 3 vezes por dia. Mesmo estando com a saturação boa, você precisa aspirar, tá? Tosse sem explosão no nível glótico. É aquela tosse, né, que a gente faz só com o abdômen. É um grande huff que a gente fala, né? Então, esse grande huff é a tosse quando o paciente não tem essa explosão glótica. Então, ele tem até uma força abdominal, mas ele não tem explosão glótica. Como que eu vou fazer para ele tossir?
eu vou gerar uma capacidade de pulmão bem grande e depois eu vou fazer um esforço no abdômen bem grande para o paciente fazer e aí a secreção subir, tá? Então, é uma tosse, né, sem explosão no nível glótico e que ajuda muito a subir a secreção. Patrícia, eu tô sempre em São Paulo, né, Patrícia? Ultimamente tá sendo meio difícil para mim, porque vai para São Paulo, vem para Goiânia, vai para São Paulo, tá uma correria. Mas assim, a gente vai se organizar para fazer um curso, uma parte bem prática para todo mundo pegar, tá? Beth, hein? Será que pode ser assim? Oi, Valdeni, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente, né? É verdade, nós tivemos pouco tempo para conversar lá, né? Mas nós fizemos um curso que nós adoramos e que pode ajudar muito os nossos pacientes, né? Um curso sobre tecnologia assistiva e alternativa, que é fundamental para os nossos pacientes entender a comunicação. Realmente não é o que eu mais trabalho, não é nem o que eu não tenho nem tanta propriedade para falar sobre isso, mas eu fiz o curso justamente para poder saber orientar os meus pacientes. Então, foi muito importante para mim, até porque eu estou fazendo doutorado em comunicação, né? Eu faço parte do grupo de comunicação, junto com o pessoal da União Evangélica. Então, eu estou trabalhando com válvula de fala e estou trabalhando com comunicação. Então, é um tema que realmente me encanta. A troca da tráqueo, né? Recomenda a cada 40 dias, pois é, mas não tá certo, tá, Rosângela? Infelizmente, a gente tem que cobrar. Tem algumas coisas que a gente tem que cobrar. É bom para o plano de saúde trocar a cada 3 meses. Só que quando chegar nos 40 dias, o que acontece? Você não tem mais garantia. Se o próprio fabricante não te dá garantia, como é que alguém vai te dar garantia disso? Se o fabricante fala que com 40 dias já não serve mais, como é que o plano de saúde espera 3 meses? Então, realmente é complicado, porque a partir daí não te dá garantia. Então, o cuff pode furar, né? Ele não vai mais funcionar de forma efetiva. Então, realmente é perigoso, tá? A gente tem que começar a cobrar, tá? Por que não usar o BiPAP na tráqueo, né, Kátia? Olha só. Porque BiPAP é um equipamento de ventilação não invasiva. Ele é um equipamento mais simples, ele não tem bateria suficiente para aguentar uma ventilação 24 horas por dia, ele não foi feito para isso. Ele é um equipamento que a gente chama de gerador de fluxo contínuo. Então, se tiver alguma alteração, por exemplo, fechou o pulmão um pouquinho, fez uma telectasia, ele não vai vencer essa resistência e manter esse pulmão aberto. Se tiver uma secreção muito grande, uma quantidade de secreção maior, o paciente vai fazer insuficiência respiratória porque ele não vai conseguir vencer essa resistência. Então, na traqueostomia, a gente indica um respirador de suporte de vida que tenha uma bateria por muito tempo e que seja feito com circuito ativo. Porque o circuito ativo ou o circuito duplo são circuitos que têm controle do fluxo. Então, se tiver uma secreção, o aparelho vai saber que tem secreção e vai empurrar obrigatoriamente esse ar. Então, a pressão até aumenta, mas o paciente não deixa de ventilar. Então, por segurança, o consenso mundial de ventilação domiciliar, ele fala que pacientes ventilados em casa, no domicílio, devem ser ventilados na modalidade volume controlado. Por isso que, para usar volume controlado, tem que utilizar circuitos ativos e aparelhos de circuito de controle de vida. Ok? Mas o que? Entendeu, Kátia? Tudo bem? Quantas vezes você pode usar a água do BiPAP? Olha, o ideal é que você troque, né? Pelo menos uma vez por dia, porque ele vai ficando sujo. Mas dependendo, às vezes, se o ambiente, se o tempo não está muito sujo e tal, você pode deixar uns 2 dias. Mas o ideal é que você troque todo dia. Ela tem home care, tem tráqueo, né? E usa o Trilogy, mas não tem o cofômetro. Ele não quer fornecer. Isso é triste, Rosângela. É uma outra coisa importante. O que eu oriento, tá? Eu oriento a equipe de enfermagem, eu oriento a todos que estão cuidando do paciente o tempo inteiro, eu oriento a seguinte situação. Coloca o esteto bem aqui na traqueia, desinsufla o cuff todinho e vai insuflando com a seringa bem devagar. Na hora que a gente desinsufla, a gente vai ouvindo um barulho. Aí,
Quando você chegar no ponto que você vedou a traqueia, o ar para de passar. Então, nesse momento, você encontrou a pressão. Você sabe? Não, você não sabe quanto que você está colocando de pressão. Mas, pelo menos, você está minimizando o risco, tá? O ideal é que o cafômetro seja um equipamento de toda casa. Cada paciente traqueostomizado deveria ter um cafômetro. Por quê? Porque o aumento da pressão na traqueia fura a traqueia. Fura mesmo. Fura e faz uma coisa que a gente chama de fístula traqueoesofágica. E ninguém vai fazer uma cirurgia para correção de uma fístula dessas em um paciente que está ventilando em casa, numa situação como a gente sabe que os nossos pacientes ficam. Então, não adianta, tá? Seria melhor mesmo, Rosângela, que nós tivéssemos um cafômetro. Cristina, tudo bem? Franciele, que bom, Valdeni, que você está ouvindo o som legal. Voltou ao normal, né, Andréia? Bom demais. Quem teve vários pneumotórax pode fazer o uso do ambu? Não. Assim, pode até fazer o uso do ambu sem utilizar a capacidade de insuflação máxima. Pode usar o ambu com uma, 2, 3 insufladinhas básicas. Não pode. Por quê? Porque o pneumotórax, uma vez acontecido, ele pode ter deixado algumas cicatrizes pulmonares. E o aumento da pressão muito grande no pulmão pode gerar fístulas. Pode estourar, fazer outro pneumotórax. Outra coisa é o paciente DPOC. O paciente que tem associado uma asma ou um DPOC com a esclerose lateral amiotrófica ou com a doença do neurônio motor, ele não pode utilizar o ambu com a técnica de capacidade de insuflação máxima. Porque em alguns locais do alvéolo, a parede alveolar está mais fina, está mais friável, está mais fibrosada, e o excesso de volume dado pelo ambu pode causar rupturas e levaria, então, ao pneumotórax. Então, o que eu oriento é pacientes DPOCs, pacientes que já tiveram pneumotórax, pacientes com históricos de doenças pulmonares importantes, que eles usem somente o air stacking, que é o air stacking, que é aquele puxa, para e segura e tosse. Essa é a modalidade que a gente pode utilizar para pacientes que têm alterações pulmonares, mas não pode utilizar da capacidade de insuflação máxima, ok? Benito, o bucal eu já avisei, eu compro nos Estados Unidos, eu vou trazer uma quantidade, a gente vai trazer para vocês, tá? Mas é na Nubiar, que você compra a VUP, eu vou fazer o vídeo para vocês, tá? O filtro, sim, Edna, o filtro é muito importante, porque nesse tempo seco, principalmente no tempo seco, ele vai secando a mucosa, tanto do nariz quanto da via aérea superior. E aí começa a sangrar, tá? Então, o seu irmão tem tráqueo, né? Põe o filtro, fica pesado para respirar, com certeza, porque não tem jeito. O filtro é mais uma coisa para aumentar a resistência. Vai chegando o Trilogy, você vai ver que a vida dele vai mudar. Mas ele tem que ser ventilado na modalidade volume controlado, tá bom? No Trilogy ela se chama AC. Jorge, né? O que não substitui? Nenhum paciente com ela deve usar Respiron, mesmo que... Nossa Senhora, nunca, Luciana, Respiron não serve para nada. Respiron é um equipamento gerador de fluxo que hoje a gente tem discutido muitas outras coisas de técnicas para incremento de capacidade pulmonar. E a própria fisiologia mostra que para abrir pulmão você tem que ter pressão inspiratória. Principalmente para quem não é capaz de gerar uma pressão inspiratória. Então, não adianta, Respiron não abre pulmão. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Respiron não abre pulmão, ainda mais de doente neuromuscular. Não abre pulmão. Eu atendi um paciente agora, um paciente lesado medular com uma lesão alta, que o fisioterapeuta orientou para ele fazer Respiron, não adiantava nada. Tanto que ele chegou para mim, insuficiência respiratória, com o pulmão fechado, totalmente fechado. Então, não pode, tá? Tem que usar equipamentos de pressão positiva. E quanto à oxigenação 84, é que não usa mesmo, usa o ar. Então, fazemos empilhamento na traqueostomia? Sim, fazemos sim. Você pode fazer 1, 2, 3, Andréia, para. 1, 2, 3, solta. Você vai ver que vai até soltar a secreção.
Uma coisa que você pode fazer, André, que é importante para você fazer na traqueostomia é joga um pouquinho de soro e logo depois você vem com o ambu e dá uma ambuzadinha assim para gerar um fluxo turbulento para a secreção soltar. Viu? Então, pode usar ambu na traqueostomia sem problema nenhum. O síncrone, mas está em um síncrone da associação. Não tem coffee assist. Ele perguntou sobre aspiração. Ah, não, Jorge. Se, o Jaime, se você não tem tráqueo, não tem porquê. Ah, não, ele está no síncrone da associação e não tem coffee, né? Então, aquilo que eu te falei, é aspirar de manhã, de noite, usando o ambu, tá, Jaime? De manhã, joga sorinho, insufla com o ambu, depois aspira. Depois, à tardezinha, se contar um pouquinho mais, usa também, ambusa e aspira. Por que você tem que usar? Porque o síncrone é um BIPAP, né? E ele, da mesma forma que eu te falei, se tiver uma secreção mais espessa, ele vai ter dificuldade para vencer. Então, você precisa utilizar a aspiração, sim, pelo menos umas 3 vezes por dia. Agora, lembre-se, sempre jogue soro na hora de aspirar, para não machucar a mucosa da traqueia, tá bom? Não, os olhos do seu amigo, do seu marido, Jacilene, tá irritado, pode ser por causa do tempo, pode ser porque ele não está piscando de forma efetiva. Então, eu recomendo que você use um lágrima, né, um colírio que se chama lágrima plus, ou que lave com soro várias vezes ao dia, porque às vezes vai perdendo o movimento dos olhos, né, do piscar, e aí acaba acontecendo isso. Kátia, deixa eu voltar aqui para trás para ver o que você me perguntou, meu bem, que você está perguntando de novo em qual é o certo. O certo é usar o ambu, tá lá em cima, não sei onde é que está a sua pergunta. Só um minutinho, eu não estou conseguindo acompanhar, porque está chegando muita pergunta e está difícil, né? Qual a pressão certa para o cuff e pelo cufômetro? Entre 20 e 30. Lá no cufômetro mostra direitinho, entre 20 e 30. Nunca pode passar. Tá? Ah, Kátia, um aparelho de suporte de vida tem o Trilogy, o Astral, o PB, o Monal, o VS3 e o HT70. Todos esses têm suporte de vida, bateria e utilizam circuitos ativos. Temos o aparelho BIPAP A30. A água sempre aquecida, não consigo deixar normal. O aparelho A30, ele é um BIPAP que não aguenta usar 24 horas. Então, ele aquece mais do que o normal. Provavelmente, a água está ficando quente por causa do aquecimento. O que eu sugiro é, primeiro, ou colocar um ventilador por perto, para o aparelho não aquecer tanto, né? Ou colocar um ar-condicionado, porque não pode, o aparelho quente vai esquentar a água também, tá? O A30 é um aparelho ótimo, mas ele é para usado como BIPAP, tá? Que bom, Dayana, obrigada, viu? Boa noite, Ademir. Boa noite, Guta, de novo. Obrigada, gente. Então, olha aqui, a Viviane tá falando. Respirou na ela? Não. Respirou não abre pulmão, é verdade, tá? Oi, Ju! Beijo! Ajuda a gente aí! Se você deixa entre 20 e 30, ok, Daiane. Se você deixa entre 20 e 30, ok. Está certo, tá? A pressão do cuff tem que ficar entre 20 e 30. Não, nada, Tatiane, olha só. Lesão medular com pulmão atelectasiado, respirou não serve para nada, para aumentar o esforço respiratório e piorar a capacidade pulmonar do paciente. De jeito nenhum, tá? Paciente lesado medular com atelectasia ou ambu com capacidade de insuflação máxima ou RPPI com algum tipo de aparelho ou um ventifício, qualquer coisa que gere pressão inspiratória. De jeito nenhum usar respiron para telectasia em pacientes neuromuscular. Nunca, mesmo o TRM, tá? Beatriz, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá descendo. Ok. Parece que tá travando, né? Oi, Adriana.
Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Está travando, né? Travou. Beatriz, boa noite. Oi, Adriana, tudo bem? E aí, tá falhando, né? Pois é, mas aqui tá legal, sabe, Neide? Aqui tá funcionando bem. Eu não sei, chega um certo horário que ele começa a travar, né? Poxa vida. Aqui também travou. Travando, travando, travando. É, pessoal, parece que tá meio travado aí. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo, né? Que eu fale, as pessoas estão assistindo. Eu tô muito feliz com esses views aí. E vamos. Não estou conseguindo mais ouvir ninguém mais está mandando mensagem, parece que travou mesmo. Vamos lá. Estou tentando baixar aqui. Muito legal. Marília, aqui está ótimo, você está ouvindo? Que bom, aqui não está dando para a gente ver. Mais alguma dúvida, gente? Vamos, né, para a gente poder tirar todas as dúvidas. Acho que esse é um momento muito importante de tudo que eu posso orientar vocês. Travamento constante, que pena, né? A doutora não respirou. Não respirou! Quantas vezes você pode aspirar um paciente com tráqueo? Olha, Bia, você pode aspirar quantas vezes for necessário, mas de preferência que você aspire de manhã, que é o momento que tenha mais secreção, após o banho, tá? Que é muito importante após o banho, e à noite. Então, são os 3 horários mais importantes. Por quê? Porque de manhã acordou, ficou parada a ventilação a noite inteira. Depois do banho, acaba soltando muita secreção. E à noite, quando vai dormir, para ter segurança do sono bem tranquilo. Então, é assim, tá? É para você utilizar, pelo menos usando várias vezes por dia. Ô, Raí, olha só. Sobre o threshold, né? O threshold é o seguinte, é uma situação complicada porque foi feito um estudo nos Estados Unidos mostrando que o threshold, assim como a VUP, que é essa válvula que acabou de sair, ela ajuda a dessensibilizar a musculatura à orofaringe e ajuda, às vezes, no vendamento glótico. Só que qualquer tipo de exercício para o paciente de doença neuromuscular, primeiro ele tem que ter um incentivo inspiratório. Então, não adianta eu usar o threshold, pedir um paciente de ela para simplesmente soprar um threshold. Antigamente, eu fazia uma estrutura, uma gambiarra muito louca, que eu pegava, colocava o threshold no ambu, conectava no bucal, ou conectava na máscara, para primeiro jogar a capacidade pulmonar para dentro, para depois o paciente soprar. Então, hoje, eu uso a VUP, porque a VUP ela é conectada no ambu, e eu gero uma capacidade inspiratória, e o paciente, sem esforço, ele vai sensibilizando a musculatura, forçando tanto um pouquinho do abdômen, quanto um pouquinho da musculatura da orofaringe. Ele vai soprando de uma forma mais passiva. Então, é um exercício mais fácil. Por isso que eu tenho usado a VUP. E eu só não utilizei o threshold porque sozinho ele não serve para muita coisa, tá? Luciana, deixa eu ver aqui. Agora coloquei no grupo, devem entrar novas pessoas a partir de agora. Que bom, então. Guta, o ar vai para a barriga sim, tá? Não tem jeito, tá? Quando a gente insufla o ar com o ambu, ele vai para o estômago sim. Aí depois você pede ela para soltar um pouquinho o ar, porque infelizmente o único problema que a gente tem no ambu é porque a gente não sabe qual é a pressão que ele gera e ele acaba vencendo um pouquinho a pressão esofágica. Então, realmente, o ambu vai um pouquinho de ar para o estômago. Quando começar, Luciana, com os exercícios de ambu, exatamente quando eu já falei lá no início da live, quando começa, a pessoa tem a patologia, eu já começo a solicitar o ambu para poder descansar a musculatura e manter a capacidade pulmonar. Então, a gente já faz o exercício com o ambu logo de início. Os exercícios que eu faço são os exercícios de capacidade de circulação máxima e o air stacking, que são os 2 exercícios indicados para esclerose lateral amiotrófica. Quantos segundos na terapia do COF? Depende, eu uso entre 3 e 5.
Eu conto, ó, 1, 2, 3 e solto. 1, 2, 3 e solto. Ou então, quando eu quero equalizar mais a pressão de expansão com o coffee, eu uso 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 e solto. Então, o uso do coffee também para terapia de expansão é muito bom e pode utilizar até 5 segundos sem problema nenhum, tá? Relaxante muscular pode. Qualquer tipo de relaxante muscular pode atrapalhar na respiração, né? Principalmente, agora sim, tem alguns para cãibra que não. Como, por exemplo, o baclofeno não interfere, que é para rigidez, para cãibra. Alguns outros o que faz atrapalhar na respiração noturna são aqueles que vão interferir na força muscular. Então, o tramal, as morfinas, né, todos os equipamentos, todos os opioides, eles são contraindicados para doentes neuromusculares. Então, evite utilizar. Uma coisa que saiu no último simpósio em Orlando, não sei se foi em Orlando ou se foi em Dublin, sobre doença neuromuscular, foi sobre o uso de água tônica. Água tônica de quinino é muito indicada, acho que os nutricionistas podem me ajudar com isso, mas a água tônica de quinino é legal para cãibra. Eu tenho alguns pacientes que têm utilizado e que têm ajudado muito, tá? Usa só à noite, na parte tem uma panelinha de metal e se esquenta. Ué, então é um aparelho ele esquenta, né? Ele é um aparelho aquecido. Então você vai ter que desligar o aquecedor, Michele. Realmente ele é um aparelho aquecido, um umidificador aquecido. Então você coloca no zero. E aí no zero, vamos ver se fica. Senão você tenta desligar totalmente desconectar o umidificador, deixar o ar só passar pela água, para ver se assim, tá? Como você faz? Tatiana, não entendi. Reinicia a página. Olha, qual a configuração indicada, né, para o Coffee Assist quando não tem tráqueo? Pressão de inspiração, olha só. Pressão de inspiração você pode colocar entre 40, 45 até 50. Não passa muito, porque senão fica um fluxo muito turbulento. O tempo inspiratório eu coloco 3 de ins, 3 de ex e 2 segundos de pausa. E eu uso o fluxo rápido, tá? Que tem um fluxo lá de expiração. Quando o paciente está aqui, o fluxo tem que ser forte mesmo. Tem algumas técnicas que são diferentes, que é 1 e 1. Eu não gosto de 1 e 1 pelo seguinte, porque eu acho que o paciente não gera capacidade inspiratória suficiente para poder sugar. Então, por isso que eu puxo 1, 2, 3 e suga, 1, 2, 3. Então, eu coloco normalmente 3 de ins, 3 de ex e 2 segundos de pausa com fluxo rápido. Ok, Solange? Eu acho que dá para você tirar essa dúvida. Oi, Jô, boa noite, tudo bem? Que água que você está querendo saber, Patrícia? Não dá, tá travando, né? Me passa depois, eu respondo, Tatiana. Pode me perguntar, tá? O tempo inteiro não tem problema. Luciene, um beijo para você também. Wellington, oi, Wellington. A gente se encontra muito mais aqui, né, pela rede social do que você aparece lá para eu te ver. Mas eu vejo que você tá muito bom, viu? Muito bem, eu fico muito feliz. Gente, o pessoal vai ficar no grupo isso, tá? Então vai ficar bem legal. Vocês podem depois acompanhar o tempo inteiro. Mas eu tô muito satisfeita, assim, que bastante, né, várias pessoas entraram. A água tônica. Patrícia, água tônica, aquele refrigerante de quinino que chama água tônica de quinino. Aquele refrigerante azulzinho que a gente compra em qualquer bar, qualquer supermercado, qualquer lugar, tem. É água tônica. A água tônica ajuda muito na cãibra. Então, você pode tomar água tônica, porque tem alguns estudos mostrando mesmo que é água tônica de quinino. Ok? Oi, Salete, tudo bem? Pode colocar na GTT? Pode passar pela GTT. Aí, vamos ver isso aqui com as nutricionistas, mas isso é bem normal, assim, não tem problema não, tá? Pode usar.
dá 15 inspiração e 30 expiração, tá muito? 15 segundos, Solange. 15 segundos é muita coisa. Muita, não tem condição. Tanto isso quanto esse. Não pode, são 3 segundos. A pressão é 45. 45 a 50. 40, 45, 50. 15 não vai gerar capacidade respiratória. 30 expiratória é muito lento. Então, é pressão de 40 a 45 inspiratória e 40 a 45 expiratória, tá? Obrigada, Cláudia. Obrigada, viu? O paciente traqueostomizado fazendo coffee, lógico, eu posso fazer, Andréia, para você. É muito fácil, eu faço a aspiração e a expansão, te mostrando como é que acontece. Eu vou fazer sim e vou colocar no grupo para vocês, tá? Estão aumentando muito mesmo, Guta. Eu não sei o que está acontecendo, que tem aumentado muito os casos de neurônio motor. Não sei se nós começamos a aprender a cuidar, né? Nós estamos lá e aí a gente realmente tem visto o maior número mesmo de pacientes com ela. Doenças do neurônio motor. Mas eu acho que eles sempre existiram e eles eram mal diagnosticados. Como nós agora estamos aqui vivendo isso, eu acho que as pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais, né? Pega uma água para mim. Passou por uma pneumonia, né? Começou a usar o Ubipapo em poucos dias, mas a tosse, o engasgo com a sepsis não as deixam em paz, né, Érica? É isso mesmo, olha só. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos tendo vários pacientes com esse mesmo caso, Érica. Eles passaram por uma pneumonia, após a pneumonia, o paciente continua ainda com tosse, com secreção, e a secreção é grossa. Aquela secreção difícil de soltar. O que a gente tem feito? Soro no nariz e ambu para ele até ele tossir. Então, é importante que você utilize bastante o ambu, depois faz um esforço assim no abdômen para ver se sobe um pouquinho. E aí, você vai sugar pela boca, mas joga o soro no nariz, tá? Uma coisa que é importante também, Érica, é você, às vezes, perguntar para o seu médico, o seu pneumologista ou qualquer outro, se você pode utilizar um pouquinho de fluimucil, que é N-acetilcisteína, que ajuda a soltar um pouquinho mais, engrossa menos essa secreção, e às vezes também a utilização de um corticoide, porque o processo da mucosa fica muito inflamado. Então, é importante que você consiga para diminuir essa secreção, tá? A gente tem conseguido bons resultados com os nossos pacientes aqui. E a dica que a gente utiliza aqui para salivação é o colírio de atropina. Só que com essa saliva grossa, se a gente utilizar o colírio de atropina, vai engrossar mais ainda. Então, é complicado. Então, eu oriento que você aumente a quantidade de água, converse com o médico e faça esse cuidado com o colírio de atropina. Eu vou fazer um ambu, sim, um vídeo com os ambus, vou fazer. Olha, Wellington, qual o melhor ambu? De silicone, né, ou de vinil? Qualquer um dos dois são bons. O grande diferencial é o vedamento da válvula. Então, por isso que a VUP tem vindo para dar certo, porque a VUP a gente coloca em qualquer ambu e ela gera, a gente consegue fechar e aí não precisa ficar segurando em tantos lugares. Então, o pior dos ambus é aquele vazamento que sai ao redor da máscara, porque a gente não consegue empilhar o ar de forma efetiva, tá? Então, tá travando, né? Tramadol, não pode, porque assim, o tramadol, Solange, ele dá uma fraqueza muscular muito importante. E aí, ele é um opioide e ele, para dor, né? Os médicos têm tentado outras coisas que não fazem essa inibição do sistema nervoso central, como o Dorene, que é a pregabalina, que é a amitriptilina, que tira a dor, mas que não interfere na força muscular. Então, converse com o seu médico, né? Fale para ele sobre isso, fale que ele tem ela e que o tramal pode interferir na força muscular. Então, isso é uma coisa importante, tá, gente? O Danilo. Oi, Danilo. Legal você estar me acompanhando aí.
patinhas de quinino, né, que está comercializando. Lá eles encontram na farmácia, tá vendo? Posta mesmo, Benito, porque o quinino, é aquilo que eu te falei, o quinino ele tem ajudado muito. E o último congresso foi bem claro mesmo que o quinino ajuda para as cãibras. Então, vamos ver o que a gente tem. Eu não conheço essas patinhas de quinino, não, viu? Realmente eu não tenho experiência com elas. Bom, gente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Nós ficamos de falar 1 hora e mais alguma dúvida? O que vocês têm para me perguntar, né? Tem vários grupos no site, no nosso canal. A gente tem também muitos vídeos no YouTube. Pode entrar no nosso canal. Eu vou fazer umas coisinhas melhores. Ó, para o intestino preso, você vai usar muita água, né? E aí você conversa com a sua nutricionista, porque às vezes o intestino preso faz umas coisas perigosas, que são os fecalomas. Então você tem que tomar cuidado, porque o fecaloma acaba aumentando a pressão do abdômen, que aumenta a pressão do pulmão. Então, para intestino preso, você conversa com a sua nutricionista para ver o que ela pode entrar, mas tem vários pozinhos que mistura na dieta e que ajuda mesmo na motilidade intestinal. Então, eu acho que a gente tem que procurar uma nutricionista para ela te orientar melhor. Qual o melhor medicamento para ele, para não dar muitos gases, né? Então, eu acho que não tem jeito. Agora, só tome cuidado com o intestino preso. E uma coisa importante para o intestino preso é água, né? Quem bebe pouca água tem intestino preso, tá? Pode usar injeção de corticoide? Pode. Pode sim, tá? Não tem problema. O corticoide, às vezes, ele dá uma fraquezazinha, mas ele ajuda. Como ele está com problema de bursite, não tem problema ele utilizar. Nas crises dos nossos pacientes que nós tivemos aqui, nós solicitamos, os médicos passaram o corticoide, ajudou muito, porque o corticoide ajuda nessa mucosa inflamada, né, que fica, tá? Patrícia, ok, obrigada. Por que o paciente não pode tomar morfina? Porque morfina é bom, ele está traqueostomizado, né? Ok, não tem problema. Porque a morfina, ela vai fazer uma dificuldade respiratória, né? Vai dar dificuldade respiratória. Agora, se ele está traqueostomizado, você tem que ver qual é o motivo dessa morfina, né? Porque a morfina ela é um depressor do sistema respiratório. E se ele está traqueostomizado, eles têm que estar na modalidade controlada mesmo, tá? Então, cuidado. Que bom, manda um beijão para sua mãe, Patrícia, manda um beijo. Manda um beijo, Isabel, que bom que você está gostando, viu? Fico muito feliz. Tá com muita hipersensibilidade nas pernas, só de passar a mão, você pode estar com uma polineuropatia. Então, eu acho que você vai ter que procurar um médico, porque você pode estar com uma neuropatia, que a gente chama de polineuropatia, que é essa dor, esse aumento de sensibilidade. Vale a pena você procurar um médico, Wellington, porque às vezes você toma um medicamento que ajuda nessa neuropatia, tá? E também, lógico, né? Fazer exercícios, que eu não sei quem é que está te atendendo, como é que você está fazendo, mas faça bastante exercício para você ficar bom. Obrigada, Rosângela, obrigada. Eu fico muito feliz, eu fico feliz de poder contribuir com vocês. Vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre, que eu mesmo estando distante, às vezes de madrugada, eu estou lá respondendo, estou lendo, às vezes eu não tenho tempo, com paciente, muito paciente passando mal, mas assim, eu tenho ficado muito feliz porque esses dias, gente, muito sérios, muito cedo, nós seguramos os pacientes sem sem maiores comprometimentos, ninguém foi para UTI, todo mundo ficou no quarto. Então, nós trabalhamos muito legal, eu acho que foi uma coisa bem legal. Olha aqui, gente, o nome da pastilha de quinino dos Estados Unidos se chama Legs Cramps, que é o nome, né, que é para usar na pastilha de quinino, que tá vendo? É uma outra coisa. Outra forma que a gente não tem aqui no Brasil é o próprio refrigerante, água tônica de quinino, que ajuda também nisso aí. Seu marido sente azia, será que ele não está com refluxo? Porque às vezes o refluxo causa azia mesmo, né? Como é que está sendo administrada essa dieta? Então vale a pena a gente saber o que está acontecendo. Melhorar a boca seca, tomar água.
aumentar a quantidade de água, tá? Então, paciente de ela tem que tomar água. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Eu sei que vocês podem contar comigo. Estou sempre aqui, tá? Sua mãe tem traque desde 16 de dezembro. Neve, que bom, que muito legal. A fisiorrespiratória dela, Graziele, é fazer ambu, aquilo que a gente falou, evitar que ela fique com microtelectasias, então fazer todos os dias o uso do ambu, fazer a limpeza da via aérea superior, principalmente lavagem do nariz e do supracuff, para poder ir umidificando e tirando esse... Porque o que acontece, sabe, Graziele, é que em cima do cuff, como eu falei, fica aquela secreção. E essa secreção pode fazer uma pneumonia. Por isso que eu indico, gente, a traqueostomia com um sugador supracuff e com um cuff de alto volume e baixa pressão, que é o cuff mais seguro, que causa menos lesão na traqueia. Então, o que ela pode fazer de melhor é isso, tá? É colocar, lavar o supracuff, lavar o nariz, para ela poder tirar essa secreção que fica em cima. Ok? Obrigada, Ana Paula. Obrigada demais. Gente, olha só. Nós já passamos de 1 hora. Eu vou passar um cronograma de exercício, né, para pacientes traqueostomizados. André, eu vou fazer um vídeo com o paciente. Vou estar com tudo isso anotadinha. Eu tenho certeza que a Silvânia está assistindo a gente aqui e está anotando tudo que vocês estão me pedindo. E aí a gente vai junto depois. Eu vou fazer os vídeos que vocês estão me selecionando para a gente colocar na página, tá? Tem alguma forma de administrar o alimento para não ter azia? Sim, às vezes mais lento, né? Para que ele faça uma melhor digestão, tá? Então é muito importante. Vale a pena explicar que estão assistindo que essa indicação do ambu, né? É uma contraindicação, não é da nossa cabeça. Não mesmo. Não existe isso, né? Eu mesma rejeitei há poucos dias atrás um trabalho que foi feito na Espanha e que a fisioterapeuta utilizou um inspirômetro de incentivo, nem foi um inspirômetro, foi um Voldine, e a revista não aceitou, porque assim, não existe fisiologia para isso, tá? O equipamento gerador de fluxo, que é esse ambu, esse inspiratório, que você que tem que gerar o fluxo para gerar pressão, ele não abre pulmão. Não adianta, ninguém vai abrir pulmão de neuromuscular, de TRM, de DPOC, de parkinsoniano, de ELA, de doente neuromuscular, de nenhum desses com respiron. Tá? Só abre pulmão, ambu, coffee assist para dentro, ventifísio, usar BIPAP com pressão inspiratória, não pode, tá? Pois é, a Silvana deve estar aqui. Pois é, Wellington, olha só, sua espasticidade, você precisa utilizar a medicação. Liga para o seu médico, tá? Para você utilizar. E outra coisa, exercício, viu? Exercício o tempo inteiro. Obrigada, Tamara. Obrigada, gente. Eu espero que eu tenha tirado, né? Teremos outras lives, teremos outros tópicos para vocês conversarem, o que vocês quiserem perguntar, e que seja legal para a gente poder trocar, tá? Wellington, o seu baclofeno, você vai perguntar ao seu médico para conversar, às vezes você aumenta a dose. O gás refrigerante da água tônica é verdade, às vezes você deixa aberto lá um tempinho para poder sair o gás, mas a água tônica é uma coisa importante e não vai fazer mal para o abdômen, de jeito nenhum, tá? Pode usar água tônica, que você vai ver, Débora, que vai melhorar muito as câimbras. Noeli, obrigada. Tô sempre aqui se você precisar de mim, viu? Gente, eu vou ter que parar por aqui, tá? E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar, pode colocar os comentários lá na live, né? No vídeo da live, ele vai ficar lá. Se vocês precisarem de qualquer dúvida, pode me mandar. E outras coisas que às vezes eu não consegui falar aqui, mas que vocês, né, podem colocar, e a gente está aqui para isso mesmo, tá bom? A Jennifer está colocando, que muito importante, Jennifer, obrigada, que a água tônica deve ser usada com moderação, tá? Observando o aparecimento de alergias e o sistema imunológico. Então,
como eu falei, a gente tem que fazer com, com o apoio, com o cuidado da nutricionista. Tá? Isso foi um trabalho apresentado lá nos Estados Unidos por uma equipe, nessa equipe tinha um nutricionista. Então, realmente, a nutricionista pode utilizar, pode te orientar muito melhor do que eu. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Gente, então, acho que é por aí, né? Eu vou concluir agora. Jorge, Silvânia, Tamara, todos que me assistiram, Thiago. Tem mais alguma coisa que vocês querem que a gente fale? Vocês precisam de mais algum esclarecimento? E eu me coloco à disposição para vocês. E sabendo que nós somos uma família, né? Uma família para o cuidado. Então, eu quero que vocês contem sempre conosco e que eu possa contribuir um pouquinho mais com vocês lá na casa de vocês, onde vocês estiverem aqui, sempre falando de coisas que são científicas, de coisas que a gente vive e de coisas que efetivamente vai fazer a vida de vocês melhor, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, gente.